grande estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a palavra de Deus, né? Pelo incrível que pareça, aquelas pessoas que participou conosco nos outros encontros tiveram o privilégio, nós poderíamos dizer assim, de acompanhar toda essa obra, desde o Gênesis até o sacrifício, né? No último tema agora, nós falamos sobre a obra salvífica de Cristo, ou seja, Cristo morrendo na cruz do Calvário, pagando os preços pelos nossos pecados, né? Mas ficou assim a pensar. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo de 1 em diante, que a obra salvífica de Cristo, ela é gratuita. Nós não precisamos pagar nada por ela, é de graça. Isso é uma verdade. O preço quem pagou na cruz do Calvário, né, foi o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele processo de ordenanças, como o profeta Isaías disse lá no capítulo 53, que aquilo já tinha sido profetizado, ou seja, como disse também o apóstolo Paulo lá em Hebreus, que sangue de boi e de bodes não retirava pecado, não teria que ser um Deus para vir morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E realmente isso aconteceu, né? O tema de hoje é conversão. Conversão, na realidade, é a nossa participação gratuita nessa obra salvífica. É algo extraordinário, né? Não deixando dessa série todinha, hoje é o último tema, né? Vamos deixar aqui na playlist para vocês, mais alguma coisa para que vocês possam facilitar mais o estudo, né? E assim por diante. Então hoje nós estamos concluindo, né, toda a trajetória dessa obra maravilhosa do nosso Jesus, né? Então, como eu falei para vocês, o tema hoje é conversão. Lembro-me de uma experiência de um grande amigo meu. Ele tinha uma namorada e foi para a igreja, uma determinada igreja evangélica, né? Ele era de uma outra fé e namorava com ela, ela era evangélica, e ao chegar lá na igreja ele disse que o pastor fez um belíssimo sermão, né? E perguntou quem aceitava Jesus como Salvador levantasse a mão, né? E a namorada dele ficou cutucando ele lá para que levantasse a mão, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, né? E ele ficou ali, mas não levantou a mão, né? Interessante, queridos, que a gente não vai aceitar. Se você perguntar quem é que aceita Jesus como Salvador, se você chegar no local mais distante, onde não tenha tanto conhecimento, e perguntar a qualquer pessoa, evidentemente ela não vai aceitar o diabo como seu Salvador, vai aceitar Jesus. Mas como é que você vai aceitar uma pessoa se você não conhece ela? Se você não participa com ela? A gente não pode casar se nós não namorarmos primeiro. Se nós não formos amigos, a gente não pode namorar. E se não namorar, não pode casar. Então a gente precisa conhecer Jesus. Precisa ter esse privilégio para podermos sermos participantes e depois darmos o nosso passo. Qual é o nosso passo para estarmos junto desse plano salvífico, dessa obra magnífica que nós tivemos o privilégio de estudarmos aqui nos encontros passados, meus queridos? O profeta Isaías, como eu falei para vocês, diz que essa obra salvífica está desde o início, foi determinada para todo ser humano, né? O profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 31 e 32, ele diz que ele dá um conselho a todos nós que queremos participar e como participar dessa obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: convertei-vos, lançai fora das vossas transgressões, colocai em você um coração novo e um espírito novo. Lembra? Um espírito novo. Mas como um espírito novo? Se a Bíblia diz que lá em Gênesis, que na formação do homem só teve o barro mais o sopro da vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Como ter esse espírito novo? Que espírito é esse? É aquele espírito, irmãos, que nós perdemos quando os nossos primeiros pais pecaram. E através do conhecimento dessa obra salvífica, que você e eu, juntos hoje, nesses encontros que nós tivemos aqui, nesses vídeos, tivemos o privilégio de conhecer. E a partir do momento que você toma a decisão de lançar fora toda uma vida de uma trajetória errada, ou ter um encontro com Jesus, colocar um coração novo dentro de você e um espírito novo para ter uma espiritualidade através da obra salvadora de Cristo, né? O versículo 32, ele diz que a partir desse momento que você faz isso,
automaticamente você vai viver. Então isso é muito importante. O Lucas, lá em Atos dos Apóstolos 3,19, ele também diz que quando ele estava em seus sermões falando lá sobre a pessoa de Cristo, ele dizia: convertei-vos e arrependei-vos. Nós fomos buscar no dicionário essa palavra converter-se, que é o tema de hoje, conversão. Converter-se para se entregar nos braços de Jesus. E a Bíblia diz que, e o dicionário diz que, eu peguei 3, são várias definições, mas para mim as 3 mais importantes foi mudar, fazer mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Então nós temos que mudar. Conversão vem para mudança, mudar de vida, fazer uma outra trajetória. Agora, queridos, algo interessante era bom nós citarmos hoje para vocês. Essa mudança, ela não pode ser como a do rapaz lá. Aceita Jesus como Salvador é apenas levantar a mão. Porque seremos apenas participantes religiosamente. Religiões existem várias. Conversão é algo muito mais profundo. Conversão é relacionamento com Jesus. O próprio Cristo, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, ele diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, que cruz? Qual era a sua cruz? Cada um tem sua cruz. Seus problemas. A conversão significa você se dispor para Cristo. Negar-se a si mesmo, que é o mais difícil, querido, no ser humano. Nós podemos ter até uma experiência religiosa, como muitos têm, como pastores têm, como teólogos têm, mas a conversão é muito mais profunda. A conversão é a participação na obra salvífica de Cristo, é a sua participação, é a minha participação, é a minha entrega. Como diz o profeta Isaías, é eu largar, é eu negar-se a mim mesmo, os meus desejos, os meus anseios. É difícil? Um pouco, amado. Um pouco. E nós só podemos participarmos disso. Nós só podemos negar-nos a nós mesmos com relacionamento com Jesus. Estamos tendo hoje esse relacionamento aqui. Tivemos nos encontros anteriores, começamos a ter esse relacionamento, certo? Queridos, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, eu queria compartilhar com vocês algo muito importante. O problema nosso nunca foi o pecado. O pecado veio estar no meio de nós. O problema nosso somos nós mesmos. O pecado já existe desde o Jardim do Éden. Mas o problema não foi o pecado só na vida de Eva e na vida de Adão. O problema foi o esvaziamento de nós mesmos. O pecado já existe, vai continuar a existir. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que antes da volta de Cristo, e só tem problema e só tem pecado. E a transformação do nosso corpo. A Bíblia diz lá em Coríntios que o corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 adiante. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então o pecado, desde o Éden até a ressurreição, até a última trombeta, ele vai existir. Ele vai existir. Não tem como a gente se livrar, não tem como deixar de pecar. Entende o meu raciocínio? Mas tem como se relacionar com Jesus. Tem como se negar para o pecado a favor de Jesus. Existe uma experiência na Bíblia muito linda, marcante demais, que marcou muito no meu estudo durante o período todo que eu estudo a Bíblia. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 26. É a experiência onde a experiência de 2 homens, Pedro e Judas Iscariote.
A Bíblia diz no capítulo 26, do versículo 31 em diante, que Deus advertiu Pedro e os demais discípulos que o que iria acontecer com ele. A obra salvífica dele, o sofrimento, a agonia, o Getsemane e etc. E Pedro disse, não, Senhor, não, não, não. De forma alguma. Jesus tinha dito que havia um momento que eles iriam se separar. Pedro disse, não, Senhor. O versículo 34 do capítulo 26 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, versículo 31, para ficar mais compreensível para nós. Então Jesus disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Versículo 32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Aí, vocês sabem que Pedro sempre foi dos 12, sempre foi aquele o mais extraordinário, né? O mais dedicado, quem sabe, na concepção dele, né? Olha o que Pedro disse. Mas disse Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos. Ou seja, ele já colocou-se acima dos outros 11. Se você vier a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Aí no versículo 34, Jesus respondeu e disse, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Querido, eu acredito em algo muito fantástico. Nesse texto bíblico de Mateus 26, nesse capítulo e nesses versículos que se seguem, a trajetória de 2 homens. A Bíblia diz que quando Cristo foi pego pelos soldados romanos, e que Pedro estava lá no pátio, uma das criadas reconheceu, disse, olha, aquele é que estava com o Galileu, com Jesus de Nazareno. Ó. E ele disse, eu não. Primeira vez. Saiu do pátio, foi para o alpendre. Outra criada disse, olha ele, ó, o cara que estava lá, o seguidor de Jesus. Ele disse, eu não. Eu juro. Ele jurou, queridos. Jurou que não tinha participação com Jesus. E por último, outro viu ele. E ele disse, não, vocês estão enganados, não é eu não. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí um disse, olha como ele está, olha a voz dele como está diferente, trêmula. Ele estava gaguejando, irmãos. Queridos, aliás. Irmãos. Ele estava gaguejando. Acredito eu que de uma forma extraordinária, acredito que nem Pedro sabia. Isso é uma dedução minha pessoal. Nem ele sabia que ele mesmo iria negar Jesus. Porque ele disse que se os 11 tivessem contra Cristo, ele morreria por Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 75, no mesmo capítulo 26 de Mateus. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que dissera, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente. Segue-se adiante os outros versículos no capítulo 27, o suicídio de Judas. Judas também foi um discípulo. Levantou a mão do mesmo jeito como Pedro levantou. A Bíblia diz que quando Judas jogou as moedas, as 30 moedas pela traição, correu e foi se matar. E a Bíblia diz, isso no capítulo 27, relata a história de Judas, do versículo de 1 em diante. E no capítulo 26 retrata a história de Pedro, 2 homens. E a Bíblia diz que no versículo 75, que Pedro lembrou do que Cristo disse e chorou amargamente. Amados, conversão é algo muito especial. Conversão é algo que é dado a todos nós.
a Judas, a Pedro, a mim, a você, a qualquer um. Cabe a nós, como diz o profeta Ezequiel, lançar fora, de dentro para fora, o nosso eu. Não deixar predominar o nosso eu. Que o nosso eu é que nos impede de tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. E negar-se a si mesmo. Pedro negou a si mesmo. Pedro negou a si mesmo. Judas não negou. A Bíblia diz no capítulo 27 que Judas sentiu remorso. Remorso não é você. Conversão é algo que vem de dentro. Você só tem através de relacionamento. Interessante. E Pedro era um homem de dura cerviz. Duro de caráter. Mas no encontro final que Jesus Cristo teve com Pedro lá em São João, no capítulo 21, há algo fantástico. No capítulo 21 de São João, eu queria ler com vocês, nós fechando esse tema magnífico de conversão, lindo demais. No capítulo 21, no versículo 15 ao 18, amados. Interessante é que a vida é algo surpreendente. 3 vezes Cristo perguntou a Pedro novamente. Lá na traição, antes da conversão e depois da conversão, o encontro fantástico aqui entre Pedro novamente e Jesus. E no capítulo 21, no versículo 15 ao 18, diz que Jesus, olhando para ele, diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse: eu amo, Senhor. Ele disse: apacenta minhas ovelhas, uma vez. Novamente Jesus interroga ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Aí a terceira e última vez ele diz: Pedro, tu me amas? Querido, sabe o que foi que Pedro respondeu para Jesus? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Queridos, meu desejo hoje, nessa finalização desse tema com vocês, é que eu, você, possamos verdadeiramente sentirmos a conversão de dentro para fora. Não de fora para dentro. Só assim, através de um relacionamento com Jesus, nós já estamos tendo os primeiros benefícios que é da palavra dele. E vamos tomar o conselho que o profeta Ezequiel disse: lançar fora as nossas transgressões. E tomar o conselho de Pedro. E quem sabe hoje, será que você que está no outro lado aí não gostaria de dizer para Jesus: Senhor, tu sabes tudo e sabes que eu te amo também. Então, meu desejo hoje é que essa mensagem tenha chegado a vocês, esse conteúdo, né? Vocês que são apreciadores, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos ajudando, né? Para que nós possamos trazer mais conteúdos aqui para vocês e dar sua opinião, que para a gente é muito importante. Dá o seu like, sua opinião, certo? E para a gente é um carinho muito grande. Até o próximo encontro. Um forte abraço.